Durante anos, o público acompanhou a trajetória de sucesso de Drew Scott, um rosto conhecido da televisão que construiu uma imagem de carisma, disciplina e conquistas no mercado imobiliário e no entretenimento. Ao lado de seu irmão gêmeo, Jonathan Scott, ele se tornou parte de uma das duplas mais reconhecidas da TV contemporânea. No entanto, por trás das câmeras, existia uma realidade muito mais complexa do que o brilho das reformas e o entusiasmo das famílias transformadas. Enquanto o público via apenas resultados finais e sorrisos bem ensaiados, os bastidores carregavam desafios pessoais, pressão constante e momentos de incerteza. Esta é uma narrativa sobre ascensão, queda silenciosa e reconstrução, mostrando como até mesmo figuras públicas aparentemente inabaláveis enfrentam limites humanos e precisam redefinir suas prioridades para seguir em frente com equilíbrio e propósito, mesmo quando tudo parece perfeito aos olhos do público. Os irmãos nasceram em 28 de abril de 1978, em Vancouver, no Canadá, crescendo em um ambiente que valorizava tanto a criatividade quanto a disciplina. Desde cedo, Drew Scott e Jonathan Scott foram incentivados pelos pais a explorar diferentes caminhos, equilibrando imaginação com responsabilidade. O pai, com experiência no mundo do entretenimento, trouxe aos filhos a familiaridade com câmeras e produção, enquanto a mãe reforçava a importância dos estudos e da organização. Essa combinação moldou uma base sólida para os gêmeos, que rapidamente demonstraram energia, curiosidade e espírito empreendedor. Em vez de esperar oportunidades, eles começaram a criar as próprias, desenvolvendo pequenas iniciativas ainda na adolescência. O ambiente familiar, embora simples, era rico em estímulos e expectativas positivas, o que ajudou a formar a mentalidade de trabalho duro e persistência que mais tarde se tornaria essencial em suas carreiras. Esse equilíbrio entre arte e disciplina foi determinante para o futuro que construiriam juntos. Na adolescência, os dois irmãos começaram a buscar independência financeira de maneira criativa, transformando ideias simples em pequenas oportunidades de negócio. Drew Scott e Jonathan Scott perceberam cedo que não queriam depender apenas de caminhos tradicionais para construir seu futuro. Por isso, passaram a trabalhar como animadores de festas infantis, atuando como personagens e palhaços em eventos locais. Embora parecesse apenas diversão, a atividade exigia preparo, disciplina e capacidade de lidar com o público, habilidades que seriam fundamentais mais tarde. Cada apresentação ajudava a desenvolver carisma, improviso e confiança diante de plateias diversas. Ao mesmo tempo, eles aprendiam a importância de cumprir compromissos e entregar experiências positivas aos clientes. Esse período, muitas vezes subestimado, foi essencial para moldar a postura profissional dos gêmeos, que começaram a enxergar o entretenimento não apenas como arte, mas também como trabalho sério e estruturado, com impacto direto na forma como se apresentariam ao mundo no futuro. A busca por novas oportunidades levou os irmãos a explorarem diferentes áreas, incluindo pequenas participações no mundo da atuação e, posteriormente, o mercado imobiliário, onde encontraram um caminho mais promissor. Drew Scott chegou a participar de produções televisivas e trabalhos pontuais, o que reforçou sua familiaridade com o ambiente das câmeras e da produção audiovisual. No entanto, foi no setor imobiliário que ele e seu irmão perceberam um verdadeiro potencial de crescimento. Durante a fase universitária, eles identificaram uma casa em condições precárias, próxima ao campus, e decidiram investir nela, mesmo com recursos limitados. Após a compra, reformaram o imóvel com esforço próprio e o transformaram em uma propriedade atrativa para aluguel estudantil. O sucesso do projeto mostrou que tinham habilidade para identificar valor onde outros viam apenas problemas. A partir dessa experiência,
começaram a estruturar iniciativas mais ambiciosas no setor imobiliário, construindo a base de uma carreira empreendedora sólida e promissora. Com o crescimento das experiências no mercado imobiliário e no entretenimento, os irmãos passaram a estruturar melhor seus projetos e a transformar iniciativas informais em negócios organizados. Drew Scott e Jonathan Scott decidiram unir suas habilidades complementares, combinando visão de negócios, construção e comunicação. Enquanto um focava em identificar oportunidades e negociar imóveis, o outro se dedicava às reformas e à execução dos projetos. Essa parceria mostrou-se extremamente eficiente e abriu portas para novas possibilidades profissionais. Paralelamente, eles continuaram explorando o mundo da mídia, participando de produções independentes e desenvolvendo conteúdo voltado ao público interessado em reformas e design. Essa fase foi marcada por muito trabalho e aprendizado, exigindo equilíbrio entre diferentes áreas de atuação. A capacidade de administrar dois caminhos, simultaneamente, foi essencial para consolidar a reputação dos irmãos como empreendedores versáteis e preparados para desafios maiores no futuro. No fim dos anos 2000, o mercado televisivo buscava novos formatos de reality shows capazes de unir entretenimento e utilidade prática para o público. Nesse contexto, surgiu a ideia de um programa centrado em reformas e compra de imóveis, inicialmente concebido de forma diferente do que viria a se tornar. Os produtores consideraram diversos formatos até perceberem que a dinâmica entre dois irmãos com habilidades complementares poderia ser o diferencial do projeto. Drew Scott foi inicialmente pensado como o rosto principal da apresentação, mas a inclusão de seu irmão trouxe uma dimensão completamente nova ao conceito. A combinação entre negociação imobiliária e execução de reformas criou uma narrativa envolvente, que rapidamente chamou a atenção de emissoras. A proposta evoluiu até se transformar em um formato mais humano, centrado em famílias reais e na busca por lares ideais, equilibrando emoção, orçamento e transformação física dos espaços. Com a estreia da série, a popularidade dos irmãos cresceu rapidamente, transformando-os em figuras conhecidas internacionalmente no segmento de reformas e design de interiores. Drew Scott passou a desempenhar um papel central na condução das negociações e na conexão com as famílias participantes, enquanto seu irmão assumia a execução das transformações. A dinâmica entre os dois se tornou o principal atrativo do programa, que combinava emoção, realidade e transformação prática. O sucesso foi imediato e levou a produção a ser distribuída em diversos países, ampliando significativamente seu alcance global. Com o passar do tempo, a marca se consolidou como referência no gênero, inspirando novos formatos semelhantes. O público se identificava com as histórias apresentadas, pois refletiam desafios reais de moradia, orçamento e sonho de ter uma casa ideal. Essa conexão emocional foi fundamental para sustentar o crescimento contínuo da franquia ao longo dos anos. Com a expansão do programa, a rotina dos irmãos se intensificou de forma significativa, exigindo viagens constantes, longas jornadas de gravação e uma gestão complexa de produção. Drew Scott passou a lidar não apenas com as câmeras, mas também com responsabilidades executivas, o que aumentou ainda mais a pressão diária. A fama trouxe oportunidades, mas também desafios relacionados ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A necessidade de manter altos padrões de entrega fez com que o ritmo de trabalho se tornasse cada vez mais exigente. Em alguns momentos, surgiram discussões sobre a autenticidade de certas situações apresentadas, o que gerou debates entre fãs e críticos. Ainda assim, os irmãos mantiveram o compromisso com o projeto e buscaram adaptar o formato sem perder sua essência original. O sucesso contínuo, embora positivo, veio acompanhado de desgaste físico e emocional acumulado ao longo dos anos.
Durante o auge da carreira, sinais de desgaste físico começaram a se tornar mais evidentes na vida de Drew Scott, chamando a atenção de colegas e fãs. Inicialmente, os sintomas foram interpretados como cansaço comum, decorrente da rotina intensa de gravações e viagens, mas com o tempo se tornaram mais persistentes e preocupantes. Exames médicos detalhados revelaram um quadro complexo de saúde, incluindo intoxicação por metais pesados e síndrome de fadiga crônica, explicando a exaustão constante e as dificuldades físicas enfrentadas. O diagnóstico trouxe alívio por finalmente dar respostas, mas também exigiu mudanças profundas no estilo de vida. O ritmo de trabalho precisou ser reduzido e o foco passou a ser a recuperação gradual. Durante esse período, ele se afastou temporariamente das gravações, permitindo que o tratamento fosse realizado com mais segurança. A recuperação foi lenta, mas consistente, marcada por disciplina, apoio familiar e reavaliação de prioridades pessoais e profissionais. Após o período de recuperação, Drew Scott retornou gradualmente às atividades profissionais, trazendo consigo uma nova perspectiva sobre trabalho, saúde e qualidade de vida. Sua experiência pessoal passou a influenciar decisões futuras, incluindo a forma como equilibrava projetos e compromissos. Ao lado de seu irmão, ele continuou desenvolvendo conteúdos voltados ao design, à sustentabilidade e à transformação de espaços, mantendo a essência que os tornou conhecidos. A trajetória dos dois mostra que o sucesso não depende apenas de conquistas visíveis, mas também da capacidade de enfrentar desafios invisíveis. Hoje, a história dos irmãos é vista como um exemplo de persistência e adaptação em um mercado altamente competitivo. Mais do que celebridades da televisão, eles se consolidaram como profissionais que aprenderam a evoluir com as dificuldades, inspirando pessoas a enxergar valor na reconstrução, tanto de casas quanto de suas próprias vidas.